queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Lição de número 4, dons de poder. Semana passada nós estudamos os dons de revelação, que são a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Hoje, os dons de poder, o segundo grupo, são 3 grupos: dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. O primeiro grupo que nós já falamos, o segundo grupo nós vamos falar hoje, que são fé, curas e operação de milagres. E semana que vem, permitindo Deus, estaremos estudando sobre os dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Hoje, dons de poder, a lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de maravilhas. A palavra poder, dons de poder, a palavra poder, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz assim: terá faculdade ou possibilidade de fazer algo, possuir força física ou moral. E também diz ter influência, valimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Poder de quem? Poder de Deus, poder do alto. O objetivo dessa lição é nós examinarmos os dons de poder, e começando aqui pelo dom da fé, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, somente a parte A do versículo, somente o comecinho do versículo diz assim: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Então aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, vai estar falando sobre 9 tipos de dons. Então esse segundo grupo de 3 em 3, então esse segundo grupo, o primeiro deles começa com a fé. Eles não estão listados na forma como os grupos estão separados, mas os grupos foram separados para que nós pudéssemos entendê-los sistematicamente, tá ok? Então a parte da fé aqui, existem alguns tipos de fé. Por exemplo, fé salvífica. A fé salvífica, você tem ela, todo mundo tem a fé salvífica, ou seja, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Ela vem através da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, essa fé é ativada e nós acreditamos e recebemos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Essa é a fé salvífica, fé para a salvação. Todas as pessoas podem ter essa fé. Também existe a fé do significado da tradução da palavra, da melhor tradução da palavra. O que significa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quais são as coisas que nós esperamos? Nós esperamos ir habitar no céu juntamente com o Senhor Jesus, conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito Santo. E a prova das coisas que não se veem, ou seja, nós não vemos, mas nós acreditamos. Então vai chegar um momento que a nossa fé não vai mais existir. Por que não vai mais existir? Porque nós vamos conhecer Jesus, porque nós vamos vê-lo face a face. Hoje nós conhecemos, nós ouvimos falar, nós recebemos dons, nós ouvimos a sua voz muitas vezes, nós falamos com ele, ele fala conosco, mas vai chegar um dia que nós vamos conhecê-lo face a face, assim como ele nos conhece. Isso é uma melhor tradução de fé. Então, fé salvífica, a fé de Hebreus 11 e também o dom da fé, que é o que nós estamos estudando neste momento. O que é a fé como dom? A fé como dom é a capacidade que o Espírito Santo, você leu aqui junto comigo, né? E a outro pelo mesmo Espírito, ou seja, sempre o Espírito Santo que dá os dons. É a capacidade que o Espírito Santo concede para a realização de coisas transcendentes à vida natural. A palavra transcendente significa fora do comum, extraordinário, tá certo? Então, o Espírito Santo ele concede esse dom fora do normal, ou seja, nós vivemos uma vida dentro da naturalidade, dentro da normalidade, e o Espírito Santo nos concede esse dom e nós conseguimos ver coisas, realizar coisas fora do normal, fora do cotidiano. Exemplo bíblico do dom da fé. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que aconteceu aqui? O povo estava saindo do Egito. O povo de Israel estava saindo do Egito. Os egípcios se arrependeram de ter liberado eles e vieram atrás deles.
Eles chegaram na beira do Mar Vermelho. De um lado havia montanha, do outro lado havia montanha, na frente havia o Mar Vermelho e por trás os egípcios chegando até eles. Eles começaram a murmurar contra Moisés. Moisés foi interceder ao Senhor, mas essas palavras que ele disse aqui, ele já estava, pela fé, visualizando o livramento que o Senhor iria dar para o povo antes mesmo do fato acontecer. Isso é o dom da fé. Não, então, vocês vão ver o que vai acontecer e vão ficar calados, porque Deus vai dar o livramento. Então Moisés já via as coisas antecipadamente. Isso aqui é só um exemplo. Tem muitos outros exemplos dentro da Bíblia, mas que não dá tempo da gente ficar citando muita coisa. Então temos que passar por cima, porque isso aqui é um resumão da nossa lição de um modo geral, tá bom? Então Moisés, ele viu o fato pela fé, ele viu o livramento antes do livramento acontecer. Ele já acreditava, ele sabia que ia acontecer, ele tinha certeza, ele acreditava com toda certeza que isso iria acontecer. O resumo desse tópico diz assim: o Espírito Santo concede às pessoas o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Sempre, Deus nunca faz nada sem propósito, então sempre existe um propósito. Qual que é o propósito do dom da fé? Edificação da igreja, crescimento da igreja, construção da igreja. Igrejas são as pessoas, não são os templos, não são as denominações, não. Igrejas são as pessoas. Então, o crescimento das pessoas que amam a Deus, que servem a Jesus, que aceitaram a Cristo. Amém? Dons de curar, o segundo tópico, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, agora é a parte B. Nós lemos a parte A, que disse assim, outro pelo mesmo Espírito a fé, agora a parte B. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, dons de curar. Por que dons? Não podia ser dom de curas ou dom de curar? Está no plural, dons de curar. Por que isso? Porque enfermidade não existe uma só, existem várias enfermidades, existem várias fontes que pode ocorrer a enfermidade. A enfermidade pode ocorrer por demônio, a enfermidade pode ocorrer por problemas físicos realmente, problemas psicossomáticos ou psicológicos no caso. Então são algumas fontes que podem ocorrer as enfermidades. Então dons de curar significa que Deus, para ele nada é impossível. Lucas 1,37, um versículo que nós anotamos aqui na lição, porque para Deus nada é impossível. Então, dons de curar significa que não há limites para Deus, não há enfermidade que ele não possa curar, não há membro amputado que ele não possa fazer restaurar, fazer crescer novamente. Não existe impossível para Deus. Nós colocamos limites, nós colocamos barreiras, muitas vezes nós não acreditamos, mas Deus você pode ter certeza, para ele tudo é possível. Já que ele fez um homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente, ele fez o homem por inteiro. Ele fez todas as partes do corpo humano. Quando Jesus veio aqui na terra, ele esteve curando, ele curou todo tipo de enfermidade. A pior enfermidade naquela época era a lepra, que as pessoas iam perdendo os membros, partes do corpo iam se deteriorando, iam apodrecendo no próprio corpo. Então, para eles era a pior coisa naquela época. E Jesus curou. Jesus curou paralítico, assim como Paulo também levantou paralítico, Pedro também, e assim por diante. Os demais apóstolos fizeram os milagres. Pessoas aceitaram a Cristo por conta desses milagres. Então, é muito importante, tanto esses dons de poder é muito importante. Aqui no finalzinho nós vamos entender qual que é o propósito. Eu já estou até falando qual que é o propósito, mas no finalzinho nós vamos falar melhor, tá ok? Êxodo 15, 26, nós já lemos? Não lemos ainda. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. 2 pontos importantes neste versículo que nós lemos. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Então, mais uma fonte de enfermidade pode ser Deus. Algum tipo de enfermidade também pode provir de Deus. Como nós falamos, pode provir do maligno, pode provir da nossa própria imaginação, mas também uma das fontes pode ser Deus. Esse próprio versículo está dizendo. Mas no finalzinho diz assim, porque eu sou o Senhor que te sara. Não importa qual a sua enfermidade, qual a sua dificuldade, qual o seu problema,
Deus é aquele que sara, e ele sara qualquer tipo de enfermidade, como nós já falamos. Deus é aquele que tem a última palavra. O médico pode ter desenganado. Ah, tem uma semana de vida, tem 3 meses de vida, tem 6 meses de vida. Não importa o que o médico disse. O que importa é o que Deus disse. Se o médico disse uma coisa, Deus disse outra coisa, pode ter certeza, pode acreditar em Deus, porque Deus é fiel. Então crê em Deus, que Ele é todo poderoso. Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Salmo 103, verso 3 também diz: Ele é o que perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Também Marcos capítulo 2, versículo 5, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que coisa fantástica. 4 homens carregando uma esteira com um paralítico, e eles tentaram chegar até Jesus, mas a multidão não permitia que eles entrassem, era muita gente, eles não conseguiam passagem pelos meios normais, pela porta. Então eles subiram, foram pelo telhado, abriram uma brecha mais ou menos no ponto onde Jesus estava e desceram o paralítico até a frente de Jesus. Jesus olhou para eles, viu a fé deles, e Jesus vendo a fé deles, não foi nem do paralítico, porque eles colocaram o paralítico ali, eles acreditavam que Jesus podia fazer. Olha a fé que eles tiveram, a fé sobrenatural que eles tiveram para poder levar o homem. Não, eu tenho certeza que Jesus vai fazer alguma coisa. Tanto que vou abrir um buraco no telhado para que Jesus veja ele, para que Jesus cure ele, que eu sei que Jesus vai fazer. Então Jesus viu a fé deles e olhou para o paralítico e disse assim: Filho, perdoados estão os teus pecados. Isso é fantástico. Por mais que os fariseus, as outras pessoas pudessem criticar quem esse homem pensa que é, achando que pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, primeiro ele faz a cura interior, primeiro é a cura da alma e depois a cura física. Então aquele homem, ele saiu 100% curado. Jesus curou primeiramente o interior dele, depois para mostrar que ele tem o direito, que ele tem o poder, que ele tem autoridade, que ele tem autonomia para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, enrola a tua cama e pode ir embora tranquilo. Então aquele paralítico chegou carregado por 4. A partir daquele dia saiu curado 100%. Enrolou sua esteira, colocou debaixo do braço e saiu, foi embora 100% curado, tanto interior quanto exterior. O exterior é muito bom, a gente ter saúde, a gente ter um físico bom, é muito bom ter a saúde perfeita. Só que melhor ainda é ter a saúde espiritual, é ter a cura da alma, é ter os pecados perdoados e ter o nome escrito no livro da vida, sabendo que um dia que nós fecharmos nossos olhos para não abrir mais nessa terra, ou que o arrebatamento da igreja chegar, nós podemos subir e habitar com o Senhor por toda a eternidade. Então, o que são dons de curar? São recursos sobrenaturais para curar qualquer tipo de enfermidade, não há limites. A redenção e as curas. Romanos 8 e 23 vai dizer assim: E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, neste momento, enquanto nós não recebemos o novo corpo imortal, glorificado, incorruptível, nós estaremos sujeitos a toda sorte de doenças, todo tipo de doenças. Enquanto não acontecer, Romanos 8, 23, a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo, nós vamos sofrer todo tipo de enfermidade. Ah, irmão, eu não aceito. Você não tem que aceitar. Na verdade, nós temos que aceitar, porque quem somos nós para discutir com Deus, para questionar com Deus? Muitas vezes uma enfermidade também é algo para nos ensinar alguma coisa. Às vezes a enfermidade é num ente querido. E muitas vezes não está ensinando ele, está ensinando nós alguma coisa. Então nós temos que aprender as lições que Deus nos ensina, o que Ele tenta nos ensinar. Nós precisamos aprender. Essa situação que nós vivemos na atualidade, esse coronavírus, Covid-19, essa situação que nós vivemos, Deus está querendo ensinar alguma coisa para nós. Enquanto nós não aprendemos a lição, vai continuar o problema. Depois que nós aprendemos a lição, o problema vai passar. Porque Deus é poderoso, Deus está acima de Covid, Deus está acima de qualquer problema, Deus está acima de qualquer enfermidade. A necessidade desses dons, que é o terceiro subtópico. Apesar da medicina estar muito avançada, ainda há muitas doenças que não podem ser curadas.
Isso nós sabemos. Tem várias delas aí. Não é somente problema de pandemia. Não, não. Tem muitas outras enfermidades que ainda não podem ser curadas. Por exemplo, a AIDS, o câncer. Mas Deus, ele pode e ele cura se você acreditar. Ele cura, ele pode. Ele tem todo o poder para isso. Então, há limites para todo ser humano. Há limites para todos os médicos. Mas para Deus não há limite. Lucas 1,37 vai dizer assim: porque para Deus nada é impossível, ou seja, todas as coisas são possíveis para Deus. E é Ele quem tem a última palavra. O resumo do tópico 2 diz assim: existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Deus, ele quer nos dar saúde. O que nós precisamos fazer para receber a saúde de Deus? Estar firmes com Ele, ser obedientes a Ele, entender a voz dEle, fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle. Ah, meu irmão, mas quando eu desvio do caminho, Deus vem e me castiga. Não, não é bem por aí, meu irmão, mas Ele pode utilizar isso também para que você entenda algumas coisas, tenha algumas lições na sua vida espiritual. Terceiro tópico, o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a parte A do versículo. E a outra pessoa, a operação de maravilhas, que é o terceiro, o terceiro dom dos dons de poder, tá? Do segundo grupo que nós estamos falando. Operação de maravilhas. O que são maravilhas? Segundo o dicionário, algo capaz de despertar grande admiração. É prodígio que chama, é um prodígio, né? Ou seja, o que chama atenção por seus feitos grandiosos, pela beleza, pela perfeição, pela excelência. Então, isso são maravilhas segundo o dicionário. E agora, o que nós estamos falando? Realizar obras extraordinárias além do poder humano. Também alterar a ordem natural das coisas impossíveis e impensáveis. Olha só, então isso são maravilhas. O dom de operação maravilhas é isso aí, alterar a ordem natural das coisas impossíveis. Alguma coisa que é impossível, o dom de maravilhas torna possível. Por exemplo, nós temos alguns exemplos? Temos alguns exemplos bíblicos. Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Olha só, então é uma coisa impossível para nós repreender os ventos e o mar. É uma coisa impossível. O mar está bravio, a chuva está caindo, o vento está soprando. Para nós é impossível, mas olha aqui, Jesus repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é aquele homem que quer nos salvar. Esse é aquele homem que deu sua vida, que morreu pregado na cruz, no meu favor, em seu favor, para que pudéssemos ser salvos. Simplesmente acreditando nele. A fé salvífica, utilizando a nossa fé salvífica, a fé para a salvação, acreditando nele, a pregação do evangelho está sendo feita. O evangelho está sendo... O que é evangelho? Evangelho é boa nova de salvação. Ele está sendo pregado a todo momento, a todo tempo, inclusive neste momento. Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu para habitar com ele por toda a eternidade. Então, utilizemos a fé salvífica para que nós possamos ir habitar com ele. Que homem é este? Este é aquele que é o Todo-Poderoso, este é aquele que repreende o mar, este é aquele que dá dons através do seu Espírito Santo. Então Jesus, ele repreendeu o vento e o mar. Jesus teve uma época, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. No final desses 40 dias ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu. Irmão, ele quebrou a lei da gravidade. Quem aqui consegue flutuar? Quem aqui consegue voar? Nós não conseguimos, é uma coisa fora do normal, é uma coisa maravilhosa, são maravilhas. Então Jesus foi assunto ao céu, Jesus subiu ao céu, Jesus quebrou a lei da gravidade. Isso são operações de maravilhas. Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. Eu estou falando só de ressurreições, mas tem várias coisas que Jesus fez. Também Paulo ressuscitou a Eutico em Atos capítulo 20, versículo 9 e 10. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar.
tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ele havia morrido. Mas olha só Paulo, a simplicidade, a naturalidade como que Paulo age. Paulo, porém, descendo-se, 3 andares, descendo-se, inclinou sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou seja, já está vivo de novo. Tinha morrido, mas agora já está vivo. Então Paulo ressuscitou. Paulo ressuscitou a Eutico. Desculpe, dando continuidade. Distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. Não temos autorização para determinar, para decretar, ou exigir, ou colocar Deus na parede para que Ele faça alguma coisa por nós. Nós temos que nos colocar em nosso lugar. Deus é o soberano, Deus é o todo-poderoso. Nós somos simplesmente servos, tá ok? Então, o resumo desse tópico diz assim: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Nós temos sim liberdade para orar. Tiago, capítulo 5, versículo 14, a parte A do versículo e o versículo 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Ah, mas eu não tenho dom. Não tem problema. Você tem todo o direito, toda a liberdade de orar. E se Deus quiser operar através da sua vida, Ele vai operar através da sua vida, mesmo que você não tenha dons. O 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E olha o finalzinho, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ok? Também Marcos capítulo 16, versículo 18, vou ler o 17 aqui também. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não é tentar Deus ir lá, vou tomar aqui porque eu sou crente. Não, não é isso não. Se beberem sem saber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui não está nem falando de dom, aqui está falando que são sinais que vão seguir aqueles que creem. Então, se nós cremos, esses sinais podem muito bem nos seguir, porque nós cremos, porque nós acreditamos. Também existiu a multiplicação dos pães e dos peixes, então são coisas maravilhosas. O resumo do tópico 3 diz assim, o cristão, bom, nós já lemos o resumo. Então, na conclusão, os dons de poder eles contribuem para a legítima pregação do evangelho e Deus, Ele é o Senhor, nós somos servos, é isso que nós temos que entender, temos que colocar na nossa cabeça. Deus é Senhor, nós somos servos, nós não podemos exigir nada dele, colocar Deus, não, de maneira nenhuma. Quem somos nós para fazer isso? E mais 2 versículos também, João capítulo 2, versículo 23, diz assim, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E João 4,53 também diz, entendeu, pois, o Pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. O finalzinho dos 2 versículos diz assim, o João 2,23, creram no seu nome. Então Jesus, ele fez alguns sinais e as pessoas creram nele, creram no seu nome por causa dos sinais que ele fez, por causa dos dons de poder. Aqui também ele curou uma pessoa, o filho de uma pessoa, e o homem creu e também toda a sua família creu. Então, qual que é o objetivo? Qual que é o propósito dos dons de poder? Que são fé, curas e maravilhas. O propósito, o objetivo dos dons são salvação de almas. São para que as pessoas creiam em Jesus. Não é para eu fazer fama, para eu fazer meu nome, não é nada disso. É para que os outros vejam e acreditem no Senhor Jesus e que todos juntos possamos ir morar no céu. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, seus negócios, sua saúde e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.